Olá, pessoal, boa tarde. Tudo certo agora com o som? Tá, Acho que sim, né? tá ok. Obrigado aí pela introdução, né? Pela bonita prece. É um prazer rever todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7, né? Perdão, capítulo 8º da parte segunda do Livro dos Espíritos, que trata da emancipação da alma, mais especificamente sobre sono e sonhos, né? Que é um tema bem interessante. O interesse é sempre renovado, sempre recorrente, né? Porque a gente faz isso todo dia, sem entender muito bem como funciona, como se dá esse processo, né, orgânico do sono, e é um dos melhores temas, eu acho, dentro da doutrina espírita, que para fazer uma ponte com o estudo da psicologia, da psicanálise, né? Há tantos precedentes e artigos científicos, médicos enfim, de natureza psicológica mesmo, né? Sobre esses dois temas e muitos estudos, né, de renomados pensadores na humanidade, né, como Freud, como Jung, que são a todo momento relembrados por Divaldo Franco em suas palestras, em suas obras, né? Todos conhecem a obra de Divaldo e de Joana de Ângeles com relação à, à psicologia, né? Profunda, e citando várias e várias vezes o trabalho de Jung, o trabalho de Freud, e sempre complementando esses trabalhos com o espiritismo, né? Essa ponte, mais claramente no trabalho desses estudiosos, né, das enfermidades e do processo cerebral que se dava, né, durante o sono e os sonhos, que não foi muito bem concluída ali, né, na virada do século XIX para o XX, embora eles tenham sido contemporâneos. Há divergências entre alguns trabalhos de Freud e Jung sobre essa matéria específica, né, de sono e sonhos, sobre a interpretação de sonhos e tudo isso a gente vai ver hoje, né? Lembrando que o caminho que a gente faz aqui no Livro dos Espíritos, né, ele é muito bem traçado por Kardec ao dividir a obra didaticamente, né, em três livros, sendo que, considerando o quarto, né, como Esperança e Consolações, mas basicamente três livros, nós estamos no livro segundo, que trata basicamente do mundo espiritual, ou dos espíritos, da vida, espiritual. Curioso, eu acho que eu até tinha feito essa observação em outra oportunidade, que antigamente esse livro, essa parte do livro dos espíritos, é chamado da vida espírita e depois passou a ser chamado da vida espiritual, exatamente para não ser confundido, né, aquela velha história, né, da tradução, né, do sentido original da palavra, não necessariamente da vida espírita, porque a conotação que a gente dá para a palavra espírita hoje é daqueles que praticam ou acreditam no espiritismo e são adeptos dessas lições. Mas quando a gente fala da vida espiritual, a gente alcança um significado muito maior, que é o que Kardec quis dizer quando elaborou o Livro dos Espíritos. Eu vou compartilhar com vocês aqui o arquivo de apresentação. Deixa eu só ver aqui se eu vou me enrolar, acho que não. Vocês estão conseguindo ver? Sim, só não está em apresentação ainda. Eu vou começar aqui. Tá ok, gente? Ok. Ótimo, obrigado, Renata. Bom, então,
o mecanismo, a necessidade do sono, ela é essencialmente fisiológica, né, do nosso corpo. Eu quis lembrar aqui, né, acho que a gente conhece muita gente, a gente às vezes vai ficando mais velho e vai tendo mais dificuldades com o sono, e isso traz uma série de consequências, né, para o nosso dia a dia. É importante a gente ter essa rotina do sono. Eu estava ouvindo a conversa aqui antes da gente começar, né, Socorro? Você estava até conversando com meu pai sobre essa, como e o próprio Divaldo fala isso é colocado como é importante a gente fazer a preparação para o sono, né? Evitar excitações e questões mais turbulentas, ou que vão demandar uma atenção maior nossa, do ponto de vista do sistema nervoso, ou algo assim, né? Ou seja, como é importante a gente se preparar para dormir, não simplesmente, né, bater na cama e esperar que vai ter uma ótima noite de sono sempre, né? De 8 horas, um sono reparador, né? E a gente sabe como faz falta, né, a partir do momento que esse sono é quebrado, ou a gente não tem uma sequência de noites de sono saudáveis, de como isso traz consequências, tanto no campo físico, né, que as nossas sinapses dos nossos neurônios ficam prejudicadas, já não são tão rápidas e nosso raciocínio fica mais lento também ao longo do dia, como também do ponto de vista espiritual, como a gente vai ver mais adiante, porque é importante para nós, como espíritos, também fazer esse desdobramento que ocorre durante o sono, por várias razões, e a partir do momento que ele não é feito, isso traz consequências também, negativas, né? Então, o primeiro estágio do sono, né, segundo os estágios dos estudiosos, é aquele cochilo, né, muitas vezes, porque há ali uma certa dificuldade de muitas pessoas em conseguir adormecer, né, que tem muito a ver com essa questão da preparação para o sono. Então, o estágio um é essa transição da vigília para o sono, né? Porque a vigília é exatamente aquele primeiro estadozinho do sono, que a gente está começando a ficar com sono, mas que ainda está num sono muito leve. A gente pode ser acordado né, por barulhos ou alguém que chame a gente não está num sono ainda mais pesado. O estágio 2 é esse início do sono mais pesado, que eu acho que para a gente ser despertado já não é tão fácil. Quando o corpo efetivamente começa a descansar para partir para o estágio 3, né, que é da recuperação fisiológica. E aí sim, o sono profundo. Sem esse sono profundo, né, fica difícil a gente alcançar o que chama esse último estágio, que é o chamado sono REM, né, que vem do rápido movimento dos olhos, né, em inglês. O estágio 4 a gente vê o sono profundo com diminuição da frequência cardíaca e pressão arterial para chegar no sono REM. A gente sempre, o objetivo é chegar nesse sono REM, que é o estado mais profundo, o estágio mais profundo de sono, para que a gente consiga, né, é, ter essa experiência de sonhos que são tão importantes para nós, tanto fisicamente como espiritualmente. E fisicamente também, porque esses estudiosos que eu vou passar a citar aqui passaram a enxergar a importância de se dissecar mais o significado dos sonhos para o nosso autoconhecimento e, sobretudo, para análises psicológicas de determinados transtornos mentais ou não tão graves, mas questões psicológicas como ansiedade, depressão e outras questões que são tratadas nos divãs, né? Ou em ambiente de estudo psicológico, de como esse sono e os sonhos são importantes. A gente vai ver é, alguns significados que tentaram se dar aos sonhos, não aqueles, né, mais populares e que não têm tanto embasamento científico, mas como os estudiosos tentaram interpretar esses sonhos ao longo dos anos, né?
Então, é bastante importante ainda atualmente o trabalho de Freud. Ele publica em 1899 o estudo sobre a interpretação dos sonhos, ah, definindo eles basicamente como uma manifestação do inconsciente, né? Ponto. O- só essa frase, entender os sonhos como manifestação do inconsciente, já provoca e provocou alguma divergência de seus pares na época, científicos, ou mesmo até hoje, né? Há quem divirja, que são simplesmente manifestações do inconsciente, mas como um estudo inicial, né, sobre o tema, era assim que Freud direcionava. Então ele dizia que os sonhos, né, seriam uma estrada real que conduzia ao inconsciente, defendia que as imagens oníricas seriam o ponto de partida para as associações livres que conduziriam os pensamentos inconscientes escondidos atrás dos sonhos, né? Os sonhos existiriam para elaborar, até um errinho ali de digitação, por meio de simbolismos, conteúdos emocionais mal resolvidos, né? Interessante essa parte, como isso se mostra atual ainda, e como o próprio Divaldo, através de Joana, referenda essa obra de Freud ao dizer que sim, existe toda aquela questão da libido, que é uma boa parte da obra de Freud, e que são influências, inclusive, para os sonhos, né? Mas, em especial, quando a gente trata de simbolismos, né? É importante, assim como nós usamos nas nossas palavras, na nossa comunicação, determinadas palavras que se tornam conceitos e que se tornam, sobretudo, símbolos, né? Por exemplo, o conceito de Estado, é, quando a gente fala nós, quem somos nós? Esse nós inclui, enfim, só quem está naquela sala que a gente está se referindo, ou nós como família. Enfim, todos esses conceitos, né? Essas palavras vão se tornando conceitos, assim como acontece nos sonhos, né? Esse é o paralelo que eu quero fazer. Não necessariamente, né? Tinha aqueles ditos populares, sonhou com a igreja, é porque vai casar, ou sei lá, enfim. Tem toda uma sabedoria popular aí com sonhos, né? Com crendices de sonhar com determinados animais e o que vai acontecer e qual a interpretação disso, né? Então, na verdade, Freud acaba discriminando, estudando isso e dizendo o seguinte, olha, são meros simbolismos que têm que ser interpretados, né? Mas não de uma forma assim, grosseira e vulgar, né? Há determinadas interpretações que são possíveis, sim, especialmente para refletir conteúdos, né, questões emocionais mal resolvidos. A gente vai voltar a esse tema mais adiante. Apesar de apresentarem forma pode ser às vezes fragmentada e desconexa, nem sempre, né? Porque às vezes há sonhos que são parecem uma obra perfeita de ficção que a gente consegue lembrar, inclusive encadear os fatos, né? Ah, mas na maioria das vezes eles têm apresentam essa forma de fragmentada e desconexa, que é difícil a gente às vezes fazer as conexões, né? Entre isso quando a gente consegue lembrar, né? E seria, enfim, e apesar de apresentar essa forma, né, seria possível interpretá-los para reduzir o impacto da censura consciente, ou seja, quando se apresenta um problema, uma questão psicológica para um analista, né, muitas vezes há o impacto, enfim, da censura social que a gente se autoimpõe, ou da vergonha, ou da medo de ser considerado inadequado, ou dizer algo no ambiente onde não se sente à vontade, ou simplesmente se reprimir, ah, ou simplesmente comportamentos nossos que bloqueiam que nós digamos ou assumamos a verdade, né? ah, para o próprio analista. Então, isso faz esses sonhos, e esse é o interesse aqui acadêmico e científico dele, facilitariam o processo de análise do próprio ser humano, né? Para se entender e se autoconhecer.
Então, Freud coloca que seriam exemplos desse processo primário de funcionamento do aparelho psíquico, pois estariam relacionados à diminuição das necessidades orgânicas e possibilitariam o desligamento de estímulos externos, tornando supérfluos processos como atenção, raciocínio e linguagem. Vejam, o que ele quer dizer. Quando o indivíduo vai apresentar determinado problema, por exemplo, doutor, eu estou com síndrome do pânico, eu estou com um problema de culpa me perseguindo ou algo assim, ele vai ter todo um problema, existe todo um mecanismo, né, de passo a passo que a gente segue mentalmente, né, como eu acabei de falar, superar a vergonha, superar o medo, superar receio de se colocar aquilo para uma pessoa estranha, como um médico, né, como um profissional de saúde, que requerem atenção, requerem o nosso raciocínio e requerem, sobretudo, a linguagem, né? Como a gente vai colocar aquela questão, se vai ser uma linguagem mais coloquial ou mais formal, como aquilo vai ser conduzido por nós ao apresentarmos o problema para o profissional. E, na verdade, os sonhos seriam uma espécie de atalho para que o profissional pudesse acessar o que está ali se manifestando no inconsciente daquela pessoa. Já Jung, que foi contemporâneo em parte de Freud, tinha uma outra abordagem e publicou uma enorme obra, bastante considerável, sobre a interpretação dos sonhos. Ele vai um pouco mais além de Freud e diverge em determinados pontos, né? Ele não reduz os sonhos à satisfação de desejos reprimidos, né, como essa manifestação do inconsciente que a gente viu na obra de Freud, mas ele os toma como mensageiros de complexos, né? Ele desce mais a fundo nessa análise dos sonhos, nessa interpretação dos sonhos, a gente vai ver mais adiante. Então, segundo Jung, anexo à nossa consciência, né, própria, imediata, existe um segundo sistema psíquico de natureza coletiva, universal e impessoal, que se revela idêntico em todos os indivíduos, é o que ele chama de consciente coletivo, e ele também fala dos arquétipos, né? Isso a gente vê bastante na obra de Divaldo, baseado também em Joana, né? Baseado mas os primeiros passos assim publicados foram exatamente na obra de Jung. Povoando esse inconsciente coletivo, que a gente já vai ver o que que é, aos arquétipos, né? Que são imagens primordiais ou símbolos impressos na psique desde o começo dos tempos e a partir de então transmitidos à humanidade inteira. Que são esses arquétipos, né? Esses arquétipos junguianos, né, que Jung propôs estudar, são nada mais do que padrões universais de comportamento, símbolos e imagens, né, mas especialmente padrões de comportamento repetidos, que residem no inconsciente coletivo da humanidade. Né? Eles foram desenvolvidos como uma maneira de explicar a estrutura da psique humana e como ela se manifesta em nossas vidas. Alguns exemplos de arquétipos que a gente pode citar, né, seriam o herói, o sábio, a mãe, o pai. A gente está falando isso com relação a determinados comportamentos que são mais ou menos repetidos, são padrões que se repetem, né, em muitas personalidades e que muitas vezes a gente vai ver reproduzidos nos sonhos e que eles são mais ou menos previsíveis. Por isso, essa abordagem de Jung, né? Esses arquétipos, então, podem ser ativados em nossas vidas, influenciando nossos pensamentos, emoções e comportamentos, muitas vezes de forma inconsciente. Então, por exemplo, esse exemplo do pai, né? Essa atitude mais paternal, de estar querendo sempre centralizar as soluções e resolver as questões da sua prole, do seu filho, os problemas. É, Enfim, há essa determinada repetição de padrões. Então, do herói, né? Ele tenta segmentar esses padrões para facilitar uma abordagem mais coletiva. E é curiosa essa análise dele sobre o inconsciente coletivo no seu conceito também, que não se desenvolve individualmente, ele é herdado, seria um conjunto de sentimentos, pensamentos e lembranças compartilhados por toda a humanidade. Na verdade, a gente, ao longo da nossa educação e do nosso desenvolvimento como ser humano, tem acesso, né, quase por osmose, às informações históricas, o processo histórico, o conteúdo, o momento histórico que nós estamos inseridos, o conteúdo o familiar, as histórias que nos são passadas de geração em geração com relação ao nosso contexto,
da família, tudo isso vai formando, de certa forma, certos padrões dentro do nosso comportamento, da nossa mente, que acabam se desdobrando em como a gente vai sonhar. É basicamente isso que Jung quis dizer, né? Então ele diz também que a função geral dos sonhos é tentar restabelecer nossa balança psicológica, produzindo um material onírico que reconstitui de maneira sutil o equilíbrio psíquico total. Então, segundo ele, é o que ele chama de função complementar ou compensatória dos sonhos na nossa constituição psíquica. Então, quando a gente fala do sono como mecanismo reparador, não é só uma questão fisiológica, né? De ter que deixar o corpo descansar. A própria mente precisa dessa espécie de função complementar aqui, segundo o conceito de Jung, ou compensatória, porque os sonhos são fundamentais na nossa constituição psíquica, né? Ou seja, a gente vê que ele realmente foi bem mais além dos conceitos de Freud, é, e essas eram as informações que eu tinha para passar sobre essas noções introdutórias, né? Desses dos maiores estudiosos sobre sono e sonhos que nós já tivemos aqui encarnados. E a partir dessas análises, né, a gente vai ver como o espiritismo faz esse link entre esses estudos e a doutrina que nós estudamos, né? O mecanismo das reencarnações, da pluralidade das existências e todos esses fundamentos do espiritismo que a gente conhece, né? É isso que a gente fica faltando quando a gente lê sobre sonhos e sobre interpretação de sonhos e sobre psicologia, talvez em geral, né? Isso é bastante colocado na obra do Divaldo e da Joana de Ângeles. É muito curioso como parece que a gente está chegando no, quando a gente estuda as duas coisas juntas, né? O espiritismo e essas obras, como se a gente estivesse chegando perto de uma fronteira pertinho de se passar, né? Um limite muito tênue, e mas que por alguma razão, porque esbarrava aí em conceitos de religião, ou em conceitos de fé, que muitas vezes academicamente não era adequado se abordar, né? Ah, essa fronteira não era ultrapassada, ou seja, porque não se tratava da vida espiritual propriamente dita, como explicação para esses fenômenos que ocorrem nos sonhos, por exemplo, né? Ou seja, se chegou a entender, a se determinar arquétipos, a se descrever o inconsciente coletivo, que a gente sabe que, de certa forma, existe, mas não se fala claramente da vida espiritual, acaba se complicando um assunto que teria uma explicação naturalmente mais lógica, compreensível e até mais simples, né, para a maioria das pessoas. Mas o Espiritismo a gente sabe que vai tratar do ser humano, como o Divaldo coloca, de uma forma integral, né? Ah, o homem vê o homem como ser integral, e não tratando a psique separada da matéria, né? Mas sim como um, um homem, né, médio, integral, e que essas questões não são separáveis, né, o que é orgânico necessariamente do que é simplesmente a psique sendo estudada em separado, que é o que eles faziam, né? E a gente vai ver as perguntas, por exemplo, a partir da pergunta 400, né, do Livro dos Espíritos, Kardec perguntando se o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal. É a pergunta inicial de Kardec nessa sessão. E a resposta dos espíritos é como se perguntasse se ao encarcerado se agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre de seu invólucro, quanto mais grosseiro é esse. Ou seja, ele faz a comparação como se fosse uma prisão, como se o corpo fosse uma prisão. Olha, você vai perguntar para quem está preso se ele quer sair para dar uma volta todo dia, né? É essa alusão, o exemplo, né? Que os espíritos fazem aqui
nessa resposta. Então, ao perguntar se o espírito permanece de bom grado ali no seu envoltório, carnal, corporal, essa é a resposta dos espíritos. E durante o sono, prossegue Kardec, a alma repousa com o corpo, como corpo, e a resposta dos espíritos é não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e, não precisando este, então, de sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. A pergunta 402 é bastante importante, talvez seja a mais importante aí dessa sequência sobre emancipação da alma e sonhos, onde há uma longa resposta dos espíritos a esta pergunta, que são os sonhos, de Kardec, né? Então, a resposta tem pelo menos umas 3 ou 4 páginas, salvo engano, e eu peguei aqui os principais pontos para a gente lembrar. Então, segundo os espíritos, o sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado que fica permanentemente depois que morre. Vejam bem, quando dorme, essa frase é bem significativa, né? Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado que fica permanentemente depois que morre. Ou seja, a gente está falando do desdobramento, do espírito durante o sono, né? E mais do que isso, da sua interação com o mundo espiritual durante o sono. Vejam como a gente tem que ver, não apenas como os sonhos como manifestação do inconsciente, mas como a gente vai começar a entender eles em outros contextos, quando a gente começa a inserir a doutrina espírita nesses conceitos que a gente estudou previamente. Então, esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que eles são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas quando volvem morrendo na Terra ao mundo espiritual. Ora, quantas vezes a gente escuta, né, a gente lê nas obras de André Luiz ou nas obras de Joana, de Manuel Filomeno de Miranda e vários outros, do próprio Dr. Bezerra de Menezes, que esses desdobramentos durante o sono são bastante recorrentes, né? A gente tem vários exemplos na, na literatura espírita, seja por questões de saúde, muitas vezes, né? A interação ali com espíritos superiores para tratar de questões que estão ocorrendo naquela reencarnação, como mesmo o contato com entes queridos que já partiram para a esfera espiritual, viagens astrais, tudo isso ocorre durante o sono, né? E é disso que os espíritos tratam nessa resposta. Então, pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, têm que passar longas horas na perturbação, na incerteza de que tantos já vos falaram, esses vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, onde os chamam as velhas afeições, ou em busca de gozos que está mais baixos do que os que aqui tanto se deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós. E o que gera simpatia na terra é o fato de sentir-se o homem, ao despertar, ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de ventura de prazer. Então, efetivamente, são reuniões espirituais, né, encontros espirituais que ocorrem durante o sono, né, que, enfim, necessariamente são algo essencial para qualquer espírito encarnado, né? Os espíritos prosseguem nessa resposta da pergunta 402, dizendo que o sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais. Que isso quer dizer? Que nem sempre vos lembrais do que vistes ou de tudo que havias visto enquanto dormias. Bom, aqui, de acordo com alguns estudiosos, alguns afirmam que nós sempre sonhamos. O que ocorre é que nós não lembramos, ou lembramos de forma fragmentada, né? Ou então, quando a gente não consegue atingir aqueles estágios mais profundos do sono que eu falei lá no primeiro slide, né?
Quando a gente fica ali só cochilando, só no primeiro e no segundo estágio, quando a gente tem um sono muito leve, não consegue chegar naquele sono REM, muitas vezes a gente não vai conseguir sonhar, né? Mas o ponto de vista aqui é o seguinte, olha, partindo da premissa que a gente consegue dormir um sono profundo, cumprir todos aqueles estágios de sono, a gente vai conseguir ter sonhos sim, ainda que a gente não se lembre deles, né? Então os espíritos colocam que não tendes a alma no pleno desenvolvimento das suas faculdades, muitas vezes justifica apenas a lembrança da perturbação que o vosso espírito experimenta à sua partida ou no seu regresso, acrescida da que resulta do que fizestes ou do que vos preocupa quando despertos. Né? Então, há um reflexo dessa preocupação, da culpa, do estresse, de várias outras questões, acaba se desdobrando nos nossos sonhos, né? A não ser assim, continuam os espíritos, como explicareis os sonhos absurdos que tanto os sábios quanto os mais humildes simples criaturas têm? Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Em suma, dentro em pouco vereis vulgarizar-se outra espécie de sonhos. Curiosa essa manifestação dos espíritos, porque a gente vai tratar de várias espécies de sonhos, na verdade, né? Como a gente estava falando, existem interações com o mundo espiritual, existem aqueles sonhos que a gente chama de premonitórios, né? Que muitas vezes ocorrem, que a gente fica preocupado até de ter uma... E esses normalmente a gente se lembra, né? De uma forma mais forte, ah, premonitórios no sentido de antecipar algo que pode ocorrer, né? Como a gente tem exemplos nos próprios evangelhos, né? Da história de Jesus. Ah, enfim, isso é bastante recorrente. A gente tem vários tipos de sonhos que têm que ser estudados. Segundo Jung, tinha uma parte bem interessante, como que ele chamava de conflitos da sombra, ah, que é exatamente como essa parte que na obra dele é chamada de sombra da nossa psique, como isso influi nos nossos pensamentos e nos nossos sonhos, principalmente, né? Ou seja, alguma parte da nossa personalidade que é mais renegada por nós, ou que nós sequer assumimos que somos assim, ela aparece como reflexo e manifestação do inconsciente nos nossos sonhos. Aí, prosseguindo, na leitura do Livro dos Espíritos, a gente tem a questão 403, onde Kardec pergunta por que não nos lembramos sempre dos sonhos, e a resposta é em que chamas sono, em o que chamas sonos, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra durante o sono um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhes são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas, como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Na próxima pergunta, na 404, Kardec pergunta que se deve pensar nas significações atribuídas aos sonhos. Aí a gente volta para aquela primeira parte da nossa conversa aqui que a gente estava tendo, né? Como a gente vai usar, e esse sempre foi um objeto super curioso, né? De curiosidade da humanidade para entender se aqueles sonhos têm alguma correlação ou algum sentido, né, para o nosso entendimento, para o nosso autoconhecimento, ou se são simples manifestações aleatórias do pensamento. E a resposta é: os sonhos não são verdadeiros, como entendem os ledores de Boinadice, né? Isso é uma expressão da época, né? Como se fossem adivinhos ou algo assim, né? Pois for absurdo, crer-se que sonhar com tal coisa anuncia a outra. Tal como esse exemplo que eu dei, sonhar com a igreja se associa a isso, sonhar com uma cobra se associa àquilo, né? São verdadeiros no sentido de que apresentam imagens para o espírito que para o espírito tem realidade, porém, frequentemente, nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. Olha, tem vários significados, sim, mas aqueles significados não são literais. É isso que os espíritos estão querendo dizer, né? Não é porque você, sei lá, sonha que está caindo de um prédio que necessariamente isso é um sonho premonitório que você vai cair do prédio. Ele pode ter outros significados, né? Normalmente, segundo Divaldo, né, na obra de Joana, esses
tipos de sonho, por exemplo, que são bastante recorrentes, né? Por exemplo, sonhos voando, sonhos caindo, né? Quando a pessoa está caindo durante o sono de uma forma recorrente, durante o sonho, né? Eu sonho que toda hora eu estou caindo, e aí quando estou perto de chegar no chão, a pessoa acorda. É, Há entendimento de que isso teria relação com conflitos de culpa. Já esses sonhos de voando, que eu mesmo, quando era criança, tinha de sonhos de que me sentia voando nos arredores, isso tem muito a ver com o desdobramento espiritual, propriamente dito, que alguns espíritos conseguem ter. E os sonhos são, sobretudo, uma catarse do inconsciente, né? Necessária, tanto psicologicamente quanto fisicamente e espiritualmente, como a gente está vendo aqui. Na pergunta 406, Kardec pergunta aos espíritos: quando em sonho vemos pessoas vivas muito nossas conhecidas a praticarem atos de absolutamente não se cogitam, não é isso puro efeito de imaginação? Resposta: de que absolutamente não cogitam, dizes. Que sabes a teu respeito? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu, como o teu os vai visitar. Os vai visitar, sem que saibas sempre em que eles pensam. Ademais, não é raro atribuir de acordo com o que desejais a pessoas que conheceis o que se deu, o que está dando em outras existências. Ou seja, os espíritos estão respondendo o seguinte: olha, você tem certeza que você conhece tão bem essa outra pessoa que você está afirmando que jamais faria tal ato? Né? Porque talvez o seu sonho esteja certo e você não sabe, né? A gente não conhece as pessoas tão profundamente para saber se ela seria capaz disso ou não, né? Eles colocam na resposta uma interrogação. E na 407 é perguntado por Kardec: é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? A resposta dos espíritos é não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. E aí, prosseguindo, na pergunta 414, Kardec direciona aos espíritos a seguinte questão: podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? A gente já viu que sim, né? Que isso não só é recorrente. Duas pessoas que se conhecem, vamos aqui, tanto encarnados com encarnados, como encarnados e desencarnados, né? Visitas de entes queridos, pessoas que nos procuram durante o sonho, esse tipo de interação até com os nossos benfeitores espirituais é não só permitido, como recorrente, né? Essa é a resposta dos espíritos, certo? E muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Olha que curioso, né? Às vezes alguém que a gente julga não conhecer, pelo menos na nossa vida aqui reencarnado, como espírito reencarnado, né? Muitas vezes a gente conhece espiritualmente e encontra esses nossos irmãos quando do nosso desdobramento durante o sono. Pode ter, sem que o suspeites, amigos em outro país. É tão habitual o fato de ir desencontrar-vos durante o sono, com amigos e parentes, como os que conheceis e vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazeis essas visitas. Vejam como os espíritos são bem enfáticos ao dar essa resposta, né? Na 415, Kardec direciona o seguinte questionamento: que utilidade podem elas ter se as olvidamos? Ah, elas, as visitas, tá? Está se fazendo referência à pergunta anterior. Então, de ordinário, ao despertardes, guardais a intuição desse fato, do qual se originam certas ideias que vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos acudiram. São ideias que adquiristes nessas confabulações. Na pergunta 410, Kardec pergunta se também se dá que durante o sono, quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, ou seja, naquele segundo estágio de sono que a gente viu lá atrás, quando nos acordam ideias que nos parecem excelentes e que nos propagam da memória, apesar de ser, e nos apagam da memória, apesar dos esforços que façamos para retê-las. De onde vêm essas ideias?
provém da liberdade do espírito que se emancipa e que, emancipado, goza de suas faculdades com maior amplitude. Também são frequentemente conselhos que os outros espíritos dão, né? São as sugestões que a gente recebe, muitas vezes aquela, nossa, que ideia brilhante que eu tive, e isso ali adormecendo ou acordando, né? É bastante comum que isso aconteça. E essa pergunta se desdobra numa segunda. Kardec pergunta: de que servem essas ideias, esses conselhos, desde que por esquecê-los não os podemos aproveitar? Resposta: essas ideias, em regra, mais dizem respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo. Pouco importa que comumente o espírito as esqueça quando unido ao corpo. Na ocasião oportuna, voltar-lhe-ão como inspiração de momento. Ou seja, pode ser que essas ideias voltem em algum momento, mesmo que não se lembre delas imediatamente após elas terem sido sugeridas, né? Ah, estando desprendido da matéria e atuando como espírito, sabe o espírito encarnado qual será a época de sua morte? Isso é uma pergunta, né, bastante que as pessoas têm bastante curiosidade, então Kardec fez questão de fazer constar aí do item 411, e a resposta dos espíritos é: acontece pressenti-la, ou seja, pressentir a morte. Também sucede ter plena consciência dessa época, o que dá lugar a que, em estado de vigília, tenha a intuição do fato. Por isso é que algumas pessoas preveem com grande exatidão a data em que virão a morrer. É, acho que algumas, poucas pessoas, né? Mas isso é, em tese, possível, segundo as respostas. A 412, Kardec pergunta: pode a atividade do espírito durante o repouso ou sono corporal fatigar o corpo? Resposta: pode, pois que o espírito se acha preso ao corpo com o balão cativo ao poste. Assim como as sacudiduras do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Olha, quantas vezes a gente lembra, sei lá, de pesadelos e que a gente acorda assustado, extremamente desgastado, uma sensação de que a gente está correndo, está caindo, etc. E aquilo, a gente sente que tem um efeito sobre o nosso corpo, né? Esse é o sentido do questionamento de Kardec, e os espíritos respondem afirmativamente. A gente tem aqui uma série de exemplos, como eu estava mencionando, de sonhos, né, que são interpretados ou classificados sobre vários aspectos, seja sobre aspectos acadêmicos, psicológicos desses estudiosos que eu citei, ou seja através da doutrina dos espíritos, né? Então, a gente pode sonhar com recordações de existências anteriores, né? Isso pode influir, né? Porque nós sabemos da imortalidade da alma e da pluralidade das existências. Muitas vezes determinado sonho a gente pode ter como reflexo de uma recordação de uma existência anterior nossa, né? Não é à toa que existe aquela terapia de vidas passadas e que em determinados estados inconscientes a gente tem acesso a essas memórias. Isso pode acontecer durante o sono, né? Tem as viagens astrais que eu mencionei, ah, tem manifestações de premonição que eu também já mencionei, ah, e, enfim, em suma, há várias espécies de sonhos, eles servem como manifestação, sim, do nosso inconsciente, mas do nosso consciente, sobretudo, do nosso espírito desdobrado durante o sono, que tem uma função de reparadora tanto para o corpo quanto para o espírito, porque esse intercâmbio com o mundo espiritual durante o sono e através dos sonhos é fundamental, né? Os sonhos continuam exercendo um papel muito importante para a nossa compreensão do ser humano, seja psicologicamente, mas principalmente do ponto de vista espiritual, né? E os próprios estudiosos sugeriam para a gente anotar esses sonhos e ter algum registro disso para a gente mais na frente poder lembrar, porque já é difícil a gente conseguir lembrar dos sonhos, né? Quando a gente tem um sonho mais marcante, há essa sugestão de talvez a gente anotar para poder analisar qual é a relação dele com a nossa realidade, que proveito bom a gente pode tirar disso, né? Porque, poxa, se é uma premonição, talvez seja algo que a gente pode evitar lá na frente, né? Que aconteça. Para isso que eles existem, né? E se é uma recordação ou algum outro tipo de interação, alguma razão de ser há, né?
para a gente lembrar daquilo quando acorda. Então, isso é importante para a nossa própria evolução espiritual e para o nosso autoconhecimento. Acho que era o que eu tinha para trazer hoje. Agradeço pela oportunidade novamente aqui à casa e encerro aqui com essa frase de Gandhi, né? Quando ele dizia que não existe caminho para a paz, mas a paz é o caminho. Muito obrigado. É,